Bom dia, bom dia. Vamos chegando para essa live maravilhosa, Café com Família. Kelly, muito bom dia. Andresa, muito bem, bom dia. Cris, muito bom ter vocês aqui. Eu tô preparando meu cafezinho, já vou chamar as minhas amigas. Essa live é especial. Estou aqui com meu companheiro, que vocês estão ouvindo ele fazer um barulhinho. Para quem vai perguntar, esse daqui é o meu colágeno. Tá vendo eu fazer um café aí? Tô na corrida, já treinei. Olha aqui quem tá fazendo companhia pra mim hoje. Fala oi pras saradas. Fala oi. Fala oi, pessoal. Meu vampirinho. Fala oi, pessoal. Tudo bem, meninas? Hoje o nosso café com família é online. E eu já vou aproveitar e chamar as minhas amigas aqui, porque nós vamos fazer um bate-papo com vocês. Vocês vão ter o privilégio de estar numa live aqui e a gente olhando só os comentários, que normalmente a gente está no presencial e a gente está olhando para o pessoal que está lá. E às vezes a gente pega alguns comentários ali da transmissão. Então hoje vocês vão estar sendo privilegiados com essa oportunidade, né? Uma baita oportunidade. Ah lá, cadê as meninas? Então vamos já chamar. Deixa eu chamar a Carol, a Dani, mulheres maravilhosas. Oi, minha amiga. Bom dia! Bom dia. Eu vou chamar todo mundo. Bom dia, Dani. Bom Bom dia, Thalita. dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Que Bom live, dia! hein, meu povo? Que live. Primeira vez que eu faço uma live assim com esse tanto de gente. É verdade, também não. Eu fiz com três, ó. É, A Thalitinha soltando Eu coraçãozinho. colocando um monte de coração aqui. Ô, Dani, que privilégio ter você no nosso meio, no nosso grupo. Gente, Meu que Deus, privilégio, você é viu? muito especial, né? Que privilégio seja muito poder bem-vinda, aprender com as Dani. Seja bravas. bem-vinda, Dani. Você é muito especial. Eu tava falando para as meninas hoje no treino, às 6 horas, que eu divulguei a live. Aí eu falei, gente, entrou uma mulher muito especial na nossa Café com Família, que é a Dani, esposa do Matheus. Aí um monte já te conhecia. Aham. Dani, a Dani. Eu falei assim, não, vocês precisam conhecer melhor essa mulher, né, Carol? Ela não é muito Muito especial. Carol já preciosa. conhece ela de mais tempo. Muito Obrigada, gente, pelo preciosa. carinho. Seja Muito muito bom. bem-vinda. E eu tava falando aqui que elas vão ter uma oportunidade única. Então, ó, meninas, sejam bem-vindas, porque vocês estão tendo uma oportunidade única. Atenção exclusiva agora para os comentários, Pro para as online, né? perguntas, para o online. Esse Café com Família é uma palestra que a gente faz. E vou deixar as meninas. Quer Max, participar também? Ele quer falar. Ele tá esse de fundo saída, tá, musical. gente? Ele tá de saída. Ele vai pro tênis. Ele vai Ai, pro meu tênis. Deus, pro Ah, tênis. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, para as meninas que não foram no presencial, o quanto tem sido especial esses momentos semanais que a gente tem tido, de um bate-papo mesmo. E, Carol, comece você, porque o tema é a sua cara, né? Falar de família. Por que que a gente escolheu esse tema, né, amiga? Sim. Vamos começar compartilhando a live? É isso. vamos Todo lá, é mundo? Vamos aí verdade. no aviãozinho, até Compartilhar. a gente e vocês que estão aqui com a gente também. Manda aí para pelo menos 3 amigas que você sabe que precisam ouvir uma palavra especial hoje. Ó, Vamos compartilhar. Nós vamos fazer igual vamos aqui. compartilhar. Tô mandando a minha aqui já. Pronto. Enviado. E eu vou pôr meu óculos, senão eu não enxergo os comentários. Max, opa. Enviado. Muito bom. Enviei para minhas três aqui também. Muito bom. Então, como a Lud falou, né? Muito especial poder fazer essa, essa live, porque realmente tem sido encontros muito preciosos, né? Só que a gente tem feito no presencial. Querendo ou não, a gente não consegue se envolver tanto ali,
no online enquanto a gente está no presencial, porque, como diz o Pablo, quem está no presencial sempre tem privilégios. Então, a gente acaba dando uma atenção maior para quem está lá. E fica o convite para todas vocês que estão nos acompanhando aqui, né? Esteja com a gente no presencial. Essa semana não teve por causa do MTP, mas nós falamos, não vamos deixar de fazer. É isso. Porque tem sido muito precioso, tem sido muito especial, tem sido muito leve, sabe? A nossa intenção é realmente fazer como um café de amigas, como se a gente sentasse e conversasse sobre as nossas questões, sobre as questões da família, algo que queima no coração de cada uma dessas mulheres aqui. Quando a gente definiu o tema, foi muito rápido e fácil de definir, né? Família, onde a gente pode abordar tantos assuntos pertinentes às famílias e famílias que precisam ser cuidadas, que precisam de um olhar, de uma atenção especial, porque nós compreendemos que a família é a base da sociedade. Ela é a base de tudo, né? Se você tem uma família estruturada, uma família forte, você vai conseguir educar os seus filhos para serem pessoas corretas, pessoas dignas. Você vai ter um casamento que te dá segurança, que te dá sustento. E nós sabemos, mais do que ninguém, que a principal artimanha de Satanás e do mundo é destruir as famílias. Então, nós nos levantamos como uma voz para clamar e para compartilhar daquilo que nós temos vivido. Todas temos um testemunho muito forte nas nossas famílias. Então, sejam bem-vindos nesse momento. Vai ser preciosa essa live e esteja com a gente nas próximas presencial. Combinado? Muito bem. A gente queria compartilhar com vocês. Meninas, eu tô avisando no grupo, porque tem um grupo, né? Uhum. Podemos também avisar aqui na live que a gente vai colocar o link do grupo nos nossos stories. Sim, para as pessoas entrarem e ficar É sabendo. fácil a comunicação. Até você entrar no Instagram, até você olhar nos stories. Você já perdeu o dia, a inscrição, o horário da live ou o horário da palestra, né? Do presencial. Exato. Então, escreve aqui, ó, todo mundo nos comentários. Eu não tô no grupo, quero entrar. Porque daí eu vou colocar, né, para as meninas colocarem nos stories e vou avisar aqui. Combinado? Eu sugeri para a gente poder fazer um bate-papo dos melhores momentos, né, desses 2 dias que a gente teve de palestra. Nós falamos sobre assuntos muito preciosos. Já saiu alguns vídeos aí até que explodiram, né, Carol, que a gente estava comentando ontem. Assuntos que a gente abordou no presencial, Dani, Thalita, que são a dor de muitas mulheres, né? Então, assim que vocês sentirem de compartilhar o que mais tocou vocês, eu acredito que vai ajudar muitas delas aqui, né, Carol? Fala que você compartilhou comigo. A gente pode começar dessa forma, né? Cada uma compartilha aquilo que a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o que a gente viveu nessas últimas semanas e cada uma compartilhar, né? A Dani, eu não sei se ela é novata, chegou Nova agora aqui. nesse grupo aqui, gente, porque ela já faz super parte do nosso ecossistema. Mas, e aí você fica à vontade, Dani, para pegar alguma coisa, para fazer alguma pergunta, tá bom? Mas nós falamos sobre muita coisa, né? E a gente fala assim, não, vai ser só 1 hora. A hora que a gente vê, a gente quer ficar 1, 2, 3 horas e o negócio vai. E é muito precioso. Mas algumas coisas me chamaram muita atenção, sabe? E uma delas foi sobre a amizade. No meu post, tiveram muitos comentários, muitas mulheres agradecendo a Deus pelas amizades que elas têm e muitas mulheres colocando ali a questão, né? Mas aonde arrumar essas Conta. amigas? Onde arrumar amigas diligentes? Essas amigas não existem. E ali, de certa forma, até expondo uma angústia do coração, sabe? De, poxa, isso é irreal. Expondo uma frustração, né? E isso foi algo que me chamou muita atenção, sabe? Porque
de fato, encontrar bons amigos não é fácil. É um plantio que se tem uma colheita e tem que ser pessoas aonde você realmente pode confiar o seu coração, confiar as suas palavras, confiar, né? E acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre como construir, como achar essas amizades. O que vocês acham? Legal. Muito bom. Legal? Muito bem. Então eu vou deixar vocês falarem um pouco e a gente vai. Vamos fazer tipo sentido horário, assim, talvez, e, né? Então vai, Thalita. E é muito engraçado como construir essas amizades, né? Como o ambiente influencia e automaticamente você vai conhecendo os, os corações das pessoas, né? Você tem que se movimentar primeiro e querer estar nesses ambientes e que vai mudar não só você, mas toda a família num conjunto, né? Quando você tá nesse ambiente, quando você tem amigas que te aconselham, que incentivam. Ontem aconteceu um fato muito engraçado. Um dos meus primeiros eventos foi uma pessoa no meu evento e ela foi para nossas festas das nações. Quando chegou lá, teve aquele movimento do casamento. E aí eu levei um vestido branco dentro do carro, porque eu sabia que ia ter aquele movimento. Eu falei, vou levar um vestido a mais aqui. Quando de repente essa moça, uma amiga viu e falou, ela quer casar. E aí ela sabia que eu tinha um vestido, pegou e falou assim, vamos lá, pega o vestido. E ela casou, ela estava há 18 anos com o marido e nunca tinha casado, e não tinha casado, não tinha aceitado o casamento para Deus, né? Entregue o casamento para Deus. E ela casou. Ontem eu fiz uma orada aqui, ela veio. Ela e a família dela e começaram a agradecer. E aí eu vi o quanto é importante a gente expor, a gente estar com pessoas alinhadas. Muitas das vezes não vai ser difícil você encontrar aquela amiga fiel. Vai ter um tempo para a gente conhecer o coração das pessoas. Mas a gente pode ter amigas que a gente não se entrega tanto, mas que vão te levar no caminho. Ambiente, você estar nesses ambientes, né? Então aquilo foi bem marcante para mim, o quanto é importante a gente abrir o nosso coração, a gente estar em movimentos, a gente dar um sim para estar nesses ambientes e automaticamente a gente vai olhando para as pessoas e reconhecendo o coração das pessoas, porque se a gente ficar trancada dentro das nossas casas e não se locomovendo para esses ambientes, como nós vamos encontrar essas pessoas? Uma coisa que a gente tem que ter bem clara: qual é o ambiente que eu quero estar e o que eu quero me transformar? É no meio de mulheres que estão alinhadas, com princípios alinhados, e quais são os meus princípios? Quando a gente está fazendo café com família, a gente está falando do presencial, muitas das vezes vocês querem se conectar com nós. Mas não, ali está um ambiente cheio de outras mulheres que estão alinhadas. Sabe, a gente fica vendo assim, e vocês podem se tornar amigas verdadeiras que vão estar com propósito alinhados e vão caminhar junto. Aqui nós somos em 4 amigas que estamos alinhadas e como é mais leve, né? Eu compartilho isso com vocês. Como é mais leve, por exemplo, a gente abrir uma live sozinha é mais pesado. Mas quando a gente senta com todas aqui, fica leve você transbordar os seus princípios e falar. Então, gente, não adianta, não tem fórmula mágica de você encontrar essas amigas. Você vai precisar estar nesses ambientes. Você vai ter que se mover até esses ambientes. Você vai querer estar nesses ambientes. E automaticamente o Senhor vai te apresentando o coração das pessoas. Porque a gente não tem que chegar perto das pessoas pelo olhar, pela primeira impressão, e sim sobre o coração dela. Isso leva tempo, leva intimidade. E o Thalitinha teve uma amiga que escreveu aqui, né? Ah, eu oro para Deus me apresentar às amigas dele. Você pode orar, deve orar, mas você tem que estar nesses ambientes. Uhum. Olha o que a Thalita está dizendo. Você tem que se mover até esse ambiente, né? É igual quem quer casar, né? Uhum. Quem quer casar e, por exemplo, nossa, eu quero um rapaz para casar, mas eu tô procurando nas boates da vida, nas noitadas, nas baladas. Bom, você pode até encontrar, mas que tipo de homem você vai encontrar? A Exato. mesma coisa são as amizades, né?
Eu até compartilhei nesse dia que desde muito pequenininha eu orava, né? Muito pequenininha não, desde a minha adolescência eu orava, Senhor, me manda amigas, me manda amigas. Porque eu fui sempre uma pessoa, uma menina mais reservada. E é muito interessante o ambiente que você se submete, ele vai te dar traços. Não significa que lá existem pessoas perfeitas, porque não existe em lugar nenhum. Começando por você e por mim. Se estamos lá, já deixou de ser perfeito, né? Exato. Mas o ambiente que você se coloca, se você se coloca ali, por exemplo, presencialmente no nosso café, se você se coloca em uma mentoria com alguém, ou se você se coloca, até é interessante, né? Até numa vizinhança Vizinhança. específica, né? Se você se coloca nesses ambientes, você vai ter oportunidades diferentes. Então, isso é um ponto muito importante. O ambiente. Procure o ambiente certo, um ambiente saudável, um ambiente onde as chances de encontrar pessoas mais equilibradas emocionalmente existe, né? Dani, o que você pode Isso é verdade. compartilhar sobre esse assunto com a gente? Nossa, eu achei muito interessante esse tema. Eu e meu esposo, a gente liderava, era âncora de um programa de casal. E a gente nunca tinha tocado nesse tema, mas achei muito importante, porque todo casal, ele precisa de amigos. Porque, assim, é muito fácil você sentar numa roda e, às vezes, as pessoas entrar em detalhes dentro do casamento e ali você não é um ambiente seguro, você não vai ter o conselho que você precisa. Então, ninguém pode andar sozinho, né? Então, é muito legítimo e genuíno isso. E por um período, assim como você, Carol, e eu acredito que as demais aqui, teve esse momento que orou para Deus. Senhor, apresenta as pessoas certas. Porque assim, a gente está rodeado de pessoas, né? Mas você conhecer e ter uma amizade saudável é completamente diferente, né? E o que a Luz falou, não é só orar. Tem coisas que você precisa insistir, tem coisas que você precisa bater na porta, você precisa. Gente, porque é como a gente relacionar com Deus. Se É. você chegar diante de uma pessoa que você nunca viu, você não vai desenvolver de uma noite pro dia, né, uma amizade, uma intimidade com a pessoa. Então, é uma construção. Então, precisa ter essa disposição, né, de insistir, de perseverar, de orar, mas fazer a sua parte também, de estar nos ambientes certos, né? Porque você abrir, às vezes, assim, numa roda, a pessoa conversa, isso muito, eu não sei o lado dos homens, né? Mas isso acontece às vezes numa roda de amizade. Aí alguma mulher pega e fala assim, é porque o meu marido é assim, porque o meu marido é aquilo, aí começa a ter essas trocas. E quando você se depara, você está, sim, desarmando a sua casa, né? Você está expondo o seu marido, as fragilidades dele. Não porque você quis, mas aquele ambiente forçou para que isso acontecesse. Então, a gente precisa saber selecionar muito bem as rodas que a gente senta, né? As mesas, estar no ambiente certo, aprender com as mais velhas no sentido assim, mais velhas na fé, É verdade. aquelas não é? Não falo de idade, mas mais velhos na fé, aquela pessoa que tem uma base, tem uma bagagem, tem sabedoria para poder orientar, aconselhar e ter essa troca também, né? Porque um dia pode ser eu que esteja mal, outro dia é a Lude, outro dia é a Thalita, outro dia é a Carol, mas ter essa amizade, né? Essa troca, essa coisa sem interesse, sabe? Aquela amizade genuína, pura, igual o Davi e Jonathan. Eu Que acredito que a gente precisa delícia. orar e ter esse tipo de amizade, porque é muito importante. Acho que nenhum casal pode andar sozinho. Olha que linda, Ari. Essa live está sendo resposta para minhas perguntas. Muito Olha que bom. legal. E uma Eu, das. eu vou dar rapidamente aqui uns 3 comportamentos para você ser essa amiga e encontrar essa amiga. Um dos comportamentos é você ser uma pessoa agradável, né? Porque às vezes a gente confunde ser agradável, ser uma pessoa aberta, simpática, com uma pessoa que já chega falando de Deus, já quer evangelizar, já quer fazer pitch para outra, já quer se aproximar com interesse. Então, assim,
Seja uma mulher agradável, né? Seja educada, né? Vai com essa sensibilidade aguçada para que você tenha bom senso, né? Carol Pablo tem essa palavra muito bem definida, né? O sensor afinado. Porque eu vejo que muitas não conseguem conectar porque não tem o bom senso. Tira o bom senso. Então, seja uma pessoa agradável, né? Eu vou dar um exemplo de ser alguém agradável. Não precisam gostar de mim aqui na minha vizinhança, mas quando eu cheguei aqui nessa casa, um ano atrás, a Carol sabe, eu comprei um monte de docinho sem açúcar e fui aqui bater na minha vizinha. Oi, tudo bem? Eu sou a Lude, sou sua vizinha nova. Porque eu sempre senti falta da onde eu morei, as pessoas se mudavam e eu não sabia quem eram essas pessoas. Elas apareciam lá de vez em quando saindo de carro e eu, né? Então, assim, seja uma mulher agradável, né? Segundo comportamento que é importante, você ter um coração perdoador. Por quê? Coisas vão acontecer nessa amizade. E você vai ter que ser a primeira pessoa a relevar isso, ter um coração perdoador e falar: eu preciso respeitar as diferenças das pessoas, vou perdoar já desde então. Vou esperar o melhor dessa pessoa. Porque senão você até entra nesses grupos de amigas, mas você não permanece, né? E o terceiro comportamento que eu vejo que é muito de um treino nosso, sabe? Muitas vezes você não vai sentir vontade de estar. A gente tem uma vida corrida, a gente tem uma vida, né? A Thalita às vezes me chama pro café e eu falo: meu Deus, ela tá animada demais. Amiga? A Carol ontem ligou aqui, aconteceram vários momentos desses. Eu tô dando exemplos de curto prazo. Semana passada, Thalitinha, tem café aqui em casa. Meu Deus, ela tá animada. E ontem aconteceu um fato muito doido. Eu fiquei sem a minha funcionária aqui alguns dias e eu queria ir pro Método IP. Eu queria estar lá participando. E a Carol foi um anjo de Deus, mandou uma mensagem: e aí, amiga, vamos? Eu acho que eu não vou, amiga. A Selma não veio e tal. E ela: vamos! Eu acho que ele fica comportadinho, vamos. E eu, me abri pra ir e foi a melhor decisão que eu podia ter. Então, a gente se abrir, porque a gente tem compromisso, a gente tem agenda, a gente tem filho, a gente tem um monte de pensamento que fala: não, tá cansada, não vai, tá com muita coisa, precisa resolver, precisa não sei o quê. E você, às vezes, se priva. E o quanto foi importante pra mim. Ontem eu cheguei aqui em casa, eu agradeci a Carol. Falei: que bom que eu não fiquei aqui, me enfurnei nos meus problemas, né? Fiquei só resolvendo pepino, descascando abacaxi. Ela foi essa amiga, mas eu precisei ter a postura de falar: sim, eu vou, né? Estar aberta a esses convites, mesmo cansada. Nossa, muito bom, muito precioso isso que você trouxe, esses 3 pontos. Não, amiga, você salvou meu dia ontem, tá? Porque ontem era um dia, Thalita e Dani, vocês vão me entender. Ontem era um dia que se eu ficar sozinha aqui, eu ia chorar. Ai, meu Deus. Eu ia olhar Chorando em outro lugar. Eu ia olhar a roupa para lavar, eu ia olhar os meninos aqui, eu ia olhar a outra aqui, eu ia chorar. Não ia ter almoço, eu falei: meu Deus do céu. O choro foi por outro motivo. Chorou, mas E chorou como é Foi no necessário, né? espírito. da presença. Maravilha. Enquanto a Lud falava, me veio mais um ponto. E eu acho que aí vocês podem acrescentar também. Você é a amiga que você gostaria de ter? Nossa, isso abre espaço para tantas coisas, tantas. Você é aquele amigo, aquela amiga que está pronto, disponível para o seu amigo, para sua amiga. Você é aquela pessoa acolhedora. Você é aquela pessoa atenciosa. Você é aquela pessoa que não é invasiva. Aquela pessoa que compreende o tempo. Não sei se você já viram aquelas amizades que às vezes você fica, né, meses, anos sem se falar. Eu tenho amigas assim. E quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse tomado café da manhã juntas. Por quê? Porque nós entendemos o espaço e o tempo de cada uma. Então, essa é uma pergunta importante. Eu sou a amiga que eu gostaria de ter? Né? Um outro ponto que, enquanto a Dani falava, me veio. Não gere expectativas demais nas outras pessoas. Porque o Alvin falou: seja pronta a perdoar.
Gente, é muita arrogância você não estar pronto a perdoar, sendo que você não é perfeito. Você não é perfeita. Você vai cometer erros. Eu adoro, gente, desde muito nova, porque assim, tinha algo comigo que acontecia, era impressionante. Eu começava uma amizade, por exemplo, na escola. Pelo dia eu chegava, a amiga não olhava na minha cara. Eu falei, gente, o que que eu fiz? O que que aconteceu? Aí, sei lá, eu ia descobrir, estava emburrada porque eu sentei no lugar da outra, sabe? Umas coisas assim de criança. Só que isso, eu acho que eu era muito madura desde nova, e isso me gerava uma revolta, sabe? Por exemplo, gente, vocês ficam com raiva e nem me falam o que que é. E isso naturalmente serviu para que eu me isolasse mais, mas também serviu para que eu amadurecesse. Então, por exemplo, eu começava uma nova amizade, eu já chegava assim, sabe aquele momento que tá tudo maravilhoso? Eu chegava e já falava assim, ó, você sabe que um dia eu vou te decepcionar, né? Aí a Hum. pessoa fazia assim, tipo, o que que é isso? Eu falei, é normal, prepara, não espera que vai ser maravilhoso, perfeito, mas é normal, um dia você vai me decepcionar e eu vou te decepcionar, né? E aí você pode pensar assim, meu Deus, mas dá muito trabalho investir em amizades. Mas é porque as pessoas estão sempre buscando amigas Dá perfeitas, né? Você mesmo. falou isso, isso é muito chave. A gente saber que nós somos imperfeitos e a gente não cobrar do outro, a gente já vai não pôr expectativas, como a Dani falou. Então, às vezes, a gente quer colocar uma expectativa que nem nós mesmos podemos entregar. Exato. Né? Então a gente tem que olhar para outra e falar que ela, entender que ela é uma pessoa que tem defeitos, tem qualidades e aceitar as pessoas como elas são, né? Claro que a gente tem que se transformar e todas nós podemos nos transformar juntas. Quando você tem uma amiga alinhada, você pode se transformar junta. E aí você pode chegar para amiga, se você viu que algo não te agradou, aquilo que você falou, esclarecer, sentar, conversar. Eu acho que uma amizade pura é isso. A gente trocar e falar, eu não gostei disso, fiquei chateada com isso, porque muitas vezes as amizades acabam por mal entendido, por coisas não Uhum, resolvidas, porque a gente deixa o nosso exato. orgulho nos moer. Nossa, ela me falou isso, e às vezes a pessoa nem estava com a intenção de falar. Ontem, o que que foi? Eu mandei uma mensagem pra Lud, aí a Lud me respondeu assim, a gente ia fazer uma live ontem, né? Aí ela me respondeu em outra coisa. Aí ela mandou 7 horas da manhã e falou assim, amiga, a gente não divulgou a live. Aí eu falei pra ela assim, amiga, eu falei aqui em cima, kkk, mas eu peguei e deixei a live, eu não falei mais porque a gente ia fazer na quinta, né? Aí, olha o que poderia imaginar se a gente não tivesse resolvido. Nossa, ela não quer me responder. Não deu atenção para mim. Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente responde alguma coisa errada. Thalita, Ou não, ou nem, nem eu nem responde, né, olho. Nem Thalita? responde, é Ou nem exatamente. Eu responde. fiz o grupo pra gente, eu falei assim, Lúdia, eu não vou colocar a Carol, porque eu sei que ela não responde. Eu falo assim, gente, você quer saber se uma pessoa é minha amiga de verdade? É se ela me aguenta no WhatsApp. E eu sei que é difícil para todo mundo, mas se me aguentar no WhatsApp, né, Dani? Eu falo ainda assim, ó, a Carol fala, se me aguentar no WhatsApp é minha amiga. E eu falo assim, não, amiga, pra ser sua amiga tem que ser completamente curada, porque eu mando mensagem pra ela, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, e depois de um outro dia, eu mesmo tô falando. Então, Depois de Loucura. 3 dias. eu conversei no Depois WhatsApp de faz 3 dias. tempo. Não, 3 dias é muito rápido. 3 dias. Tá rápido. Tá Eu falo, rápido mesmo. você quer ver se sua Aí amiga a é Thalita fala curada? assim, eu tô esperando a resposta até hoje, já tem 3 Nossa! meses. Cara, não, lembra do meu aniversário? Eu falei, Lud, fala com a Carol que é mais fácil. A Lud vai lá, encontra pessoalmente, Encontra ela aí e fala com ela. encontra ela aí correndo e fala. Porque, gente, só que nós nos frustramos porque nós colocamos expectativas nos Exato. outros, né? Só que veja bem, para eu não colocar expectativa nos outros, eu preciso ser uma pessoa muito curada no que diz respeito às ofensas. Porque, como a Carol disse, provavelmente essas amigas da infância dela, elas tinham uma imaginação enorme sobre coisas que nem eram reais.
Uhum. Então a Carol sentou no lugar da outra, aí a outra já vai, porque sentou, porque não sei o quê, porque deve estar com uma... Então, cuidado, mulheres, porque a nossa imaginação, ela é fértil, ela parece que você jogou um fermento nela. E ninguém te fez nada, a pessoa só não respondeu porque tá ocupada e você já criou. Tá emburrada, me desfez, não quer mais ficar Você criou comigo, me isolou. história. Fizeram panelinha e eu tô de fora, né? E sua mente é tão fértil que você não consegue ser uma pessoa curada, né? É por Cuidado com isso isso. que é por isso que o pessoal Olha o fala que o Thiago que falou. eu acredito Voltou, que Carol? O Pablo me ligou aqui. O Você Thiago, tem... Gente, E só fazer um eu, parênteses, a o Carol Thiago falou tem um assim, ó, compromisso agora. O eu, Pablo é eu igual, vou eu mando levando vocês enquete. comigo, porque eu preciso resolver Ai, algumas coisas. Eu vou levando vocês comigo e uhum, eu vou desligando a câmera, mas eu vou, tô ouvindo vocês, tá, Fica à tá? vontade, tá bom, amiga? Tá Fica à bom. vontade, tá? Continua, Thalitinha. Não, eu falei, o Thiago falou assim, o Pablo é igual, eu mando enquete pra ele agora pra ele responder. Você tá entendendo, gente? Eu mando enquete pra ele me responder. Mas sabe que isso é um ponto importante, depois a gente pode até falar em um momento, Aham. sobre o que é, por exemplo, o digital hoje. Porque a gente fala de mim zoando, mas todo Todo mundo que Eu mundo. também você sou Olha o conversa tanto de tem assim. mulher aqui. dificuldade. Eu nem te O falo meu, o quantos meu tem. comentário travou. Por quê? Porque é uma ferramenta que te deixa disponível o tempo inteiro para as pessoas. Total. Antigamente era assim, ó, eu precisava falar com você, se no sua casa tinha telefone, eu ligaria na sua casa até 8 horas. 9 É isso. No estourando. máximo. E a partir das 8 da manhã. Nunca que eu ligaria 10, 11 meia. Por que que hoje eu sinto o direito de pegar o celular e mandar mensagem 6 horas da manhã. Na meia-noite, hora que eu 6 horas da quiser. manhã? Não é verdade? Eu sei que é muito bom, facilitador de muitas coisas na nossa vida. Mas também tem essa questão que a gente precisa ter muita consciência para não virar um peso, uma cobrança, Não né? invadir a Às vezes, privacidade, né? às vezes eu recebo mensagem, meu Deus, eu falo, como que. A gente tem no nosso ecossistema, eu tô precisando, eu e o Pablo tá precisando dar uma mexida nisso de novo. De não compartilhar os nossos números. A Sim. gente tá precisando conversar de novo, porque eu andei recebendo mensagem assim, eu não sei da onde que conseguiram meu número. Por quê? Porque senão como é que fica a minha vida, né? E isso, tô falando de Carol, mas é para todas nós, né? Exato. Sim. Aí eu acho legal Continua. trazer a questão que a gente falou no presencial sobre os níveis de amizade que eu ensino para a Alice. Porque você tem que entender e você tem que saber que isso é real na vida de todo mundo. Essa foi Igual muito era forte. com Jesus. Jesus era como, gente? Jesus, ele ficou assim, imagina naquela época, ele ficou famoso, vamos dizer, né? Ele ficou famosíssimo, né? As pessoas se deslocavam para ir ouvir um sermão. Elas saíam das suas casas, das suas cidades para ir ouvir um sermão. Imagina como era Jesus nos relacionamentos. Jesus sabia separar e dividir muito bem. Então ensina assim para Liz, filha, você vai ser como Jesus. Vai ter amigos que são a multidão, que é como Jesus. Chegava lá no Sermão do Monte, quantas pessoas tinham? Sei lá, 5.000 homens. Ou seja, as mulheres e as crianças, perdemos as contas. Então tem muitos amigos que nós somos, amigos que são como a multidão. E aí, Jesus, depois de encontrar esses amigos que ele dava, semeava, se doava, dava sermões, estavam lá no meio do povo, ele se recolhia com 12. 12 caminhavam próximos. Estavam ali, viam o que ele comia, o que ele fazia, como ele orava, os milagres que ele fazia, estavam caminhando junto. 12. Depois, ele tinha 3 que de vez em quando ele chamava e falava assim, bora ali orar comigo, recluso, vamos lá? Então eu falo, filha, você vai ter 12 amigos, que não precisa ser o número 12, mas você vai ter um grupo menor que vão ser seus amigos de ir em esporte, em cinema, e não sei o quê. E você vai ter 3 amigos que vão ser os seus amigos que vão vir em casa, que vão partilhar a lição de casa, que vai fazer trabalho junto, que vai pro parquinho. E você vai ter um que Jesus tinha, João, que vai ser um amigo que você vai contar às vezes uma coisa que você quer abrir o coração.
Se você tiver essa cascata bem clara na sua vida, você vai evitar muitos problemas. Você vai evitar muitos problemas. Então você tem que ter lá suas amigas de convidar para ir para um lugar bem grande, festa, encontrar. Você vai ter as suas 12 amigas ali, você vai ter as suas 3 amigas ali e você vai ter a sua amiga que é de deitar no ombro. Por que eu falo que isso é valioso, tá, gente? Porque hoje em dia, nesse mundo de influência aqui, eu até falei para Carol, eu estou preparando, estou estudando aqui um tema que eu vou falar sobre a idolatria, né? Eu vou preparar esse tema com todo o meu coração. Porque a gente confunde a gratidão que a gente tem com as pessoas que estão lá e são influenciadoras e são referências com uma idolatria. E a gente acha que a gente vai chegar e contar da nossa vida e vai ser a melhor amiga da pessoa. E as nossas expectativas estão completamente equivocadas. Muitas vezes eu, Lude, sou a multidão de uma amizade de outra pessoa. E eu tenho que estar feliz quando essa pessoa me chamar para estar lá no meio de 10 mil mulheres e eu ser convidada para estar lá. Eu não preciso querer sentar no braço direito dela, no trono do lado dela. Eu sei aonde eu estou no ciclo de amizade da outra pessoa. E você precisa ter essa visão e você precisa ter a visão das suas amizades. Olha o quanto é importante. Você é a pessoa que tem a multidão, os 12, os 3 e 1, e você é parte da multidão de alguma amiga. Com certeza. Eu costumo falar, Lud, que é as 3 mesas que a gente precisa sentar, né? A multidão, eu acredito que é a mesa que você, às vezes, vai sentar para ensinar, para transbordar, para ajudar. E os 12 discípulos são pessoas que caminham do seu lado, lado a lado. São os seus amigos. Né? E essa outra mesa é a mesa que você senta para aprender. Que a gente pode perceber que esses 3 discípulos mais chegados de Jesus, eles tinham uma fome assim, absurda. É por isso que trouxe essa intimidade, porque eles queriam estar ali o tempo todo, sugando, aprendendo, ouvindo. Então, sempre vai ter essas 3 mesas para a gente poder, esses 3 níveis, né, de amizades, que a gente precisa servir as pessoas, relacionar com algumas, com um número menor, né, que é os 12, e os mais chegados, que são os íntimos, que você vai sentar para aprender, para ouvir, às vezes para ensinar, às vezes para ouvir um conselho, né? Essa intimidade, essa coisa mais próxima. Então, sempre vai ter as 3 mesas, é importante. A gente também não pode excluir, né, a multidão. Ô, Dani, vamos voltar lá para Jesus. Imagina se a multidão quisesse caminhar com Jesus. E sentar na mesa. Sentar na mesa de Jesus. Ia dar? Não. Não Mas ia. o que eles faziam? Os 12, quando eram enviados, os discípulos, Jesus enviou várias vezes de 2 em 2. E esses discípulos, eles iam até as cidades, né, fazer as mesmas coisas que Jesus. Então pensa, a oportunidade que as pessoas têm de se aproximar de pessoas que caminham com aquele que você deseja. Então, exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A Thalita tem um evento esse final de semana. O MVR, né, amiga? Isso. O MVR é uma imersão poderosíssima. Tá em qual edição? Tá na 5ª edição. Gente, presta atenção, meninas. Olha aqui, deixa eu dar um exemplo. Ó, você não é uma cobaia. Já tá na 5ª edição. Quer dizer que ela já passou aqui várias mulheres que estão sendo transformadas. Você não é um teste. Você vai estar numa edição de uma imersão que já é validada esse final de semana. E a Thalita já demonstrou que ela está no meio onde você deseja estar. Você queria andar com Jesus? Queria, mas não dá para sentar na mesa do Jesus. Então nós vamos aonde? Vou lá em Pedro. Pedro tá na cidade, gente. Pedro tá fazendo um rebuliço aqui na cidade. Onde que eu vou? Eu vou lá no Pedro, porque Pedro anda com Jesus. Então, veja como que a gente tem, às vezes, um pensamento obsessivo, cara. É isso, as pessoas não esquecem que não é sobre Jesus, é a mensagem que ele entregava. E automaticamente todos os 12 discípulos têm a mesma mensagem. E aí a gente transborda. E é isso que a gente tem que falar, porque senão se torna idolatria. Exatamente o que você falou, é muito forte. Ah, eu quero ser amiga de fulana. Não, mas existem tantas outras pessoas com o coração alinhado e com os mesmos propósitos. Na imersão, por exemplo...
Amiga, é Eu uma questão de você falar aqui, por exemplo, olha só, a Thalita, ela hoje, ela tem essas mulheres caminhando com ela. Eu sei que as mulheres que frequentam o MVR vão na casa dela, são sim. atendidas por ela. Às vezes você está aí mirando lá no Jesus, mas você não está recebendo libertação, cura, porque você não se aproxima do Pedro, da Thalita. Sua vida não está sendo transformada porque você não está lá no sábado. Então, assim, Aham. quem tiver aqui já pela região, que hoje já é quinta, Em e fala assim, Alphaville. eu quero dar esse passo. Fala, eu quero estar lá sábado, porque eu tô precisando. Escreve aqui na live. Mas o que eu falo ainda, MVR, as meninas falando MVR, o que que é MDF? MVR, é Mulheres da Vida Real. Eu falo que a gente precisa se transformar na mulher da vida real para depois encarar nossa realidade para poder transformar na realeza. Porque a gente precisa se transformar primeiro. E o que eu faço na imersão? Eu sempre acredito que quando a gente se junta com uma outra pessoa, a gente pode ir muito mais longe. Então eu falo o quê? Você compra um ingresso e traz uma amiga, porque às vezes a gente tá querendo buscar as amigas lá fora, mas você tem uma com o coração alinhado, que vocês duas se transformando, vocês podem ir muito mais longe. A gente enxergar isso, porque a gente quer ser amiga da Carol. Nossa, eu quero muito sentar na mesa da Carol. Mas você não tá entendendo que você tem uma amiga tão valiosa quanto do seu lado, que se vocês se transformarem juntas, vocês podem transbordar no meio onde vocês estão. As pessoas querem idolatrar uma pessoa e chegar nessa pessoa, mas não entendem que tem pessoas muito alinhadas ao lado. Então, quando eu falo no MVR, é o quê? Traga uma amiga junto. Você venha, se transforma e traga uma amiga junto para viver essa transformação, que é olhar para dentro de você e identificar aquilo que ainda está te paralisando para transformar a tua casa. Porque a gente acredita que o princípio é a nossa casa. Ó, esse café é um café com família. Dia 25 de outubro tem outra festa das nações, que você tem a oportunidade de conectar sua família com outras famílias. E você às vezes não se organizou, não foi ver isso. Gente, eu acho, é, se você quer ser uma mulher sábia, você precisa tirar por completo o comportamento tolo. Qual é? Lindo, Ai, amo demais. Miguel. O que é o comportamento tolo? Uma mulher sábia, ela se organiza. O marido, gente, o marido muitas vezes não vai comprar o ingresso da Festa das Nações. O marido, muitas vezes, ele tá lá trabalhando, ele não vai ver se você tá fazendo o brasão da sua casa, se você tá, né, se empenhando em estar com famílias desse tipo. Então você chega e seja uma pessoa que patrocine a sua família. Meu amor, olha aqui o nosso brasão, olha aqui, vou fazer aqui nossa bandeira filhos, olha quanto é importante. Vamos lá, vamos celebrar, vamos festejar junto com as famílias. São pessoas que estão querendo restaurar o casamento, assim como nós estamos buscando. Vamos nesse mover. Você não vai por causa de uma pessoa, você vai por causa da mensagem. As pessoas estavam lá porque Jesus carregava uma mensagem libertadora. Elas estavam sedentas pela mensagem libertadora. Elas sabiam que o milagre podia chegar até elas. E elas não estavam ali querendo ficar. Sabe assim, gente, a gente precisa ser sábia, tá? Justamente. Acredito que a família, a sua família, ela precisa ser um reflexo para outras pessoas, né? Então, se tem algo muito bom, por que que eu vou deixar só para mim? Por que que eu vou reter isso? Então, eu preciso chamar outras famílias para esse movimento. Porque às vezes a gente deseja tanto, eu quero estar num ambiente diferente, eu quero estar num ambiente que eu vou crescer, que eu vou proporcionar esse crescimento para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para mim. Só que a pessoa não se dispõe a estar nesses movimentos. Aí fica difícil, fica complicado. Então a gente precisa não só buscar isso, mas também influenciar outras pessoas a estar nos ambientes certos, né? Esse evento aí que foi maravilhoso, nosso MVP, a primeira Festa das Nações, nós vamos ter agora a segunda edição. Tem esse movimento das mulheres aí que a Thalita está fazendo. Se eu fosse você e daqui da região, não ficaria de fora, porque mulheres precisam estar nesses ambientes. É aí que você vai achar as pessoas certas. Eu fixei aqui, tá? Se você quer informações sobre o MVR, clica na Thalita e escreve lá, eu quero ir no MVR, que ela vai te atender. E se você quer ir na Festa das Nações,
É lá no perfil do Pablo ou da Carol, tem lá www.pablomarcal1, né, pablomarcal.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações da Festa das Nações. Eu fixei aqui, ó, dia 25 de outubro, é um sábado, e você vai se organizar para estar com a gente lá, tá? Cada player fez uma barraca de comida, a da pizza tava maravilhosa, a da feijoada tava Tá. maravilhosa, né, Thalitinha? A sua era de quê, Ah, amiga? era da China. Tinha Nossa! soba, não deu nem para quem quis, não. Acabou muito rápido. E você vai viver um momento único, porque eu falo assim, não sei se meninas, vocês tiveram essa experiência, mas quando a gente foi desfilar com o nosso brasão, né, eu, a Adonis, a Liz e o Max, eu tive assim uma revelação muito forte, porque a nossa bandeira representando a nossa família ali, ela simbolizou para mim como se eu estivesse carregando realmente a minha herança, a minha nação, o que eu tenho de maior valor. O que nessa terra eu tenho de maior valor? Não é a casa, não é o carro, não, não. Ali naquele desfile, a hora que a Liz carregou o nosso brasão, parecia que eu estava carregando toda a minha riqueza do mundo naquele desfile. Sabe, assim, eu sou multitrilionária. Parecia que eu estava assim, não sou multitrilionária, olha aqui a minha família, né? Então, esteja conosco. Vai ser muito valioso esse momento e você estar participando lá no Resort das Oliveiras, que é aqui em Porto Feliz, 1 hora de Alphaville, de São Paulo. Faça um esforço para estar, para colocar a sua família debaixo desse guarda-chuva, desse portal das famílias no tempo de hoje, né? E aí, quanto é importante. A gente trouxe o tema das amizades aqui, e são nesses ambientes que vocês vão encontrar essas amizades. É se movendo para esses ambientes como esse, como uma festa, como um evento. Você tem que dar o primeiro passo de encontrar pessoas que estão com os mesmos princípios, com as mesmas visões, que estão dispostas a viver uma transformação, a transformar famílias, a colocar as prioridades, né? Então a gente tem que enxergar isso. A Lud, por exemplo, vai agora para Belo Horizonte, né, Lud? Fazer um café lá. Ela vai fazer um café e sentar lá com as mulheres. Então, as mulheres de Belo Horizonte, olha, já vai lá no perfil da Lud que ainda tem vaga lá, dá para correr e garantir lá. E está sentada nessas mesas. Às vezes vocês estão falando que não encontra, mas aí na sua região tem alguém fazendo um evento do nosso ecossistema que estão com os princípios alinhados. Então, você vai lá, se conecta com essas pessoas. Esteja ali que com certeza vão sair amizades fortes ali, que juntas vocês vão poder fazer grandes coisas, transformar famílias, que o nosso princípio principal aqui é falar dessas famílias, né? E que vocês precisam entender que a unção do nosso ecossistema, aquilo que é a mensagem mais poderosa, que liberta, é igualzinho nos tempos de Jesus. Jesus, quando ele enviava os discípulos de 2 em 2, os discípulos, eles tinham o mesmo Espírito Santo que fazia as obras maravilhosas, as maravilhas. Então, quem estava endemoniado, os demônios saíam. Quem estava coxo, paralítico, cego, surdo, eram curados. Na Bíblia não tem esses registros, mas nos evangelhos conta, né, Dani? O quanto milagre aconteceu através desse envio dos discípulos. Então, quando nós saímos do ecossistema, né, e vamos fazer algo, vocês precisam ter noção de que se a gente está próximo de vocês, ou se vocês têm a oportunidade de estar próximos de nós, é pela unção, é pelo mover, é pelas palavras, é pela mentalidade que todas nós carregamos, que vocês precisam se achegar. Porque você está em busca, gente, na verdade, é da transformação, é da mudança de mentalidade. Não importa quem seja, se foi Tomé, se foi Pedro, se foi Barnabé, se foi o outro que curou, o que importa é que você está livre de demônio, livre de doença, livre de uma mentalidade pobre, empobrecida, improdutiva. Então, esteja a sua conexão nos lugares, com pessoas e com o conhecimento certo, vai fazer com que você leve a sua família para o próximo nível, tá? Pois é importante entender que cada pessoa aqui dentro desse ecossistema carrega algo muito precioso, que todos precisam acessar.
Olha, e o que tem acontecido no nosso meio aqui é algo assim, surreal, viu? Nas famílias, a gente realmente tem trabalhado assim, fortemente nesse sentido, que famílias são mais fortes que nações. Então, eu vi até alguns comentários aqui de algumas pessoas, eu não consegui participar das festas das nações, mas faça o seu brasão, né? Pega o significado da sua família. Né? Quando você faz isso, você dá um significado. A sua família tem uma história, carrega algo muito precioso. E é isso que a gente precisa fazer, é fortalecer as famílias. Porque se a família é forte, se a base de tudo é forte, né, nós vamos ter, isso vai refletir na nação, no mundo, né, vai refletir na sociedade em geral. Então, a gente precisa estar junto com pessoas que têm esses princípios, que carregam esses valores, né? Então, foi muito bom você pontuar essa questão aí da amizade, porque eu acredito que se você tem amigos sábios, amigos que têm os mesmos princípios, isso vai refletir em toda a família. Quantas Sim. mães sofrem, né? Nossa, mas os meus filhos estão com a amizade errada, os meus filhos, eu preciso encaixar eles no ambiente certo. Então, quando você toma essa iniciativa de estar no ambiente certo, toda a sua família ganha com isso. Toda a sua família pontua com isso. É beneficiada. Né? Então, seja você essa pessoa que vai, né, dar um novo norte para sua casa, para sua família. Exatamente, vai Vou pegar meu edificar a sua brasão da casa. bandeira para mostrar que elas estão Que vai perguntando. edificar, né, Dani, a sua casa, né? Porque nós como mulheres podemos identificar que nós podemos transformar, não só nós, mas como a nossa casa. Nós podemos ser mulheres sábias, né? E começar a transformação em nós. E automaticamente toda a sua casa, toda a tua família vai ser atingida por um posicionamento seu. Então você tem que decidir se posicionar e estar nessa transformação. E isso é a verdadeira chave, porque às vezes a gente quer que os nossos maridos se transformem, que os nossos filhos se transformem, mas a gente não quer assumir a nossa transformação. A gente não quer entender que começa por nós, né? Pelo nosso posicionamento, sobre o nosso alinhamento com Deus, nossa visão de estar nesses lugares, de se permitir estar nesses lugares, de estar aberta a ouvir as pessoas e se transformar. Ó, eu ia pegar meu brasão aqui, mas acho que o Adonis colocou ele em outro lugar. Ele estava bem aqui na porta, eu ia pegar para mostrar. Tem muitas perguntando onde eu faço meu brasão. E aí você pode fazer no chat EBT, né? O primeiro. Você pode ir lá e pedir, e depois você vai melhorando, você vai desenhando, indo atrás dos símbolos, né? Você vai fazer ali o que você acredita que simboliza a sua família. O mais importante, gente, é você fazer, é você sentar com a sua família e desenvolver esse significado da família de vocês, né? Eu acho que depois que a gente pode colocar nos stories os nossos brasões e a gente fazer um stories explicando o que é cada coisa, cada símbolo, né? Para poder também orientar essas pessoas. Tem muita gente também perguntando aqui os Instagrams. Tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. Você pode clicar em algum desses nomes aqui, Carol, Dani, Thalita, que vai aparecer para você seguir esses perfis. Todos os Então, perfis. siga pessoas que vão te levar para o próximo nível. Ilude. Outra coisa, Thalitinha, que eu quero dizer aqui, né? Hoje, especialmente, essa live está sendo assim, né? Mas nós estamos fazendo esses encontros presenciais lá na plataforma. E tem uma série de mulheres do nosso ecossistema fazendo esses encontros presenciais. Mulheres ungidas, maravilhosas, mulheres cheias da presença de Deus, mulheres cheias de conhecimento, uma na área das finanças, a outra na área da moda, a outra, cada uma com a sua habilidade. Então, para você ficar próxima dessas pessoas que você gostaria de subir o seu valor, ser uma mulher de maior valor, de maior sabedoria, você vai lá no perfil da gente. Eu vou divulgar também todos os dias que elas estão na plataforma e estejam presencialmente nesses momentos. Hoje um assunto foi a amizade, mas nós falamos sobre finanças. Foi importantíssimo o que a gente falou sobre finanças da família. A gente tratou de temas
de capacidade de papéis de mulher e homem dentro do lar e dentro das finanças, que esclareceu muitas dúvidas. Então, né, Thalitinha, nós tivemos temas assim que levantaram. Muito poderoso, muito poderoso. Foi de finanças, deu tantas chaves aí, tantas chaves como você se posicionar na finança na sua casa. Foi E a gente poderoso. pode liberar essas duas encontros presenciais que teve, o link do YouTube, no grupo de WhatsApp. Então esteja atenta nos nossos stories para você entrar nesse grupo. O grupo do A gente vai WhatsApp, colocar nos stories logo depois que a live acabar, a gente vai colocar o grupo no WhatsApp pronto, nos perfis. é esse daqui, Café com Família. Vou até mandar aqui. Nossa, eu não mandei o link lá, vocês acreditam? Eu mandei em outro, gente. Manda aqui que eu Peraí vamos que eu vou... fixar na live aí. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar o grupo para vocês verem, se localizarem aqui, Café com Família. Faz o convite, Thalita, que dia e a hora que é sábado, o MVR? É sábado das 9 às 18. É o dia inteiro, uma imersão que é o dia inteiro. Vamos colocar nos stores, quem segue a gente aqui, que a gente vai colocar nos stores, com uma condição super especial para quem estiver na live, vai dizer, eu estava na live, porque vai poder comprar um ingresso e trazer uma amiga, para vocês juntas viverem essa transformação. Então, logo depois que acabar as lives, a gente vai colocar, a Lud também vai colocar do café que ela vai fazer lá em Belo Horizonte. A doutora Dani, eu já estou no grupo. É esse grupo Eu já aqui, nós estou vamos no grupo, atualizar a foto que a Dani entrou essa semana. Café com Família, já temos lá, ó, 278 mulheres. É família, você pode colocar seu marido, você pode colocar as pessoas que você quer convidar nesse grupo, envia o link. É nesse grupo aqui que nós vamos enviar os próximos encontros, as próximas lives das semanas. Aqui, ó, perguntou aqui, onde o convite da Festa das Nações é individual ou por família? É por família. Você compra o seu ingresso e vai a família toda. Você pode levar a sua família toda, tá? Pode levar filhos, crianças, tem estrutura. E a live sobre as finanças... Ô, louco, cliquei aqui. Você colocou... Eu não queria falar nada, não, O Lu. que é isso, gente? O que é isso aqui, gente? O que você colocou aí? Que é isso, mulher? Não, peraí, eu não sei tirar. Você colocou o filtro. Deitei isso no meu celular, meu filho. Mexe que dá certo. Loreta aqui, coloca no seu também, mamãe. Deitei essas coisas. Mas, gente, o que é isso? Eu fui mexer nos comentários pra... Mais cheio de frufruzinho que eu sei é esse, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Já aconteceu comigo. Fique em paz, Lud. Amiga, paga nunca junto. Ó, amiga, essa... Você tá cheio de brilho, Carol. Não tem nenhum aqui, meu Deus. Ai, ai. Onde você colocou isso, meu Deus do céu? A próxima festa, ela se chama Lugar Secreto. Lugar secreto. Jardim Secreto. Jardim Secreto. Nossa, Jardim Secreto. Não chama Festa das Nações, chama Jardim Secreto. E vai ser sobre Gênesis. Uau. Que incrível. Então nós iremos vestidos a caráter. Nossa. Assim como em Gênesis, né? Só não vale querer vestir igual Adão e Eva. O resto é liberado. Gente, só eu mesmo, meu Deus. Amiga, essa foi muito boa. Foi muito bom. Alguém bateu um print? Eu quero que vocês marquem. Eu não Meu bater. Deus, Com por esse print. favor. Pode me pôr com essa cara de palhaça nos stories, porque vai ser engraçado demais. Eu vou salvar esse print se você bateu. Ai. Então é isso, né, Muito gente? show. Parabéns pra vocês Muito que estavam show, nessa gente. live. Vamos finalizar orando? Vamos. Parabéns por Dani. você estar aqui investindo na sua família, tá? Amém. Isso aqui é um investimento na sua família. Amém. Dani, você ora para nós? Pode sim.
Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento tão Amém. precioso, por esse café das famílias, por cada família representada aqui nessa live, cada pessoa que entrou. Oh Deus, nós abençoamos, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por esse momento, por esse conteúdo tão precioso que o Senhor mesmo nos conduziu. Eu abençoo cada lar, cada família. Declaro, Senhor, que cada família será mais forte que nações. Amém. Oh Deus, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa revigorar as forças de cada uma das mulheres, para que o Senhor possa apresentar a cada uma delas, Senhor, os seus amigos. Oh Deus, no nome de Jesus, quanta sabedoria foi transbordada aqui. Oh Deus, que cada mulher possa colocar em prática, Pai. Possa ser um canal, oh Senhor, fluido, Pai, para trazer vida, para trazer salvação, para trazer consolo, para trazer, oh Deus, alegria nos seus lares, nas suas casas. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre cada lar, sobre cada pessoa. Oh Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada porque a tua bondade, ela nos persegue todos os dias. Oh Deus, muito obrigada porque nós somos favorecidas, amadas. Oh Deus, instruídas pela tua palavra. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos Amém. e te damos graça. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito precioso, né, gente? Precioso. Foi. Muito bom. Vocês são muito amadas, viu? Obrigada pela amizade de cada uma de vocês. Obrigada a vocês também pela amizade preciosa de cada uma de vocês. Amizades que Meninas. aprontam para o rei, para o reino e para a volta. Muito Amém. bom. Foi Amém. muito agradável, gente. Eu amei essa live em conjunto, tá? Para mim também foi